Olá, eu sou Frederico Novelino. Olá, eu sou Matheus Vila. Bem-vindo ao Pod Doctor. E aí, Fred, nós hoje vamos falar sobre alimentação saudável. O que você tem para falar? A alimentação saudável é um negócio que as pessoas têm uma certa dificuldade de entender. As pessoas ficam com critérios, muitas vezes, da área de saúde, critérios da nutrição. E são critérios de profissionais, ficar falando de proteína, de gordura, carboidrato. Quando na realidade, o que a gente faz no dia a dia é simplesmente comer. E a gente não fica preocupado em se a gente está ingerindo os nutrientes, ingerindo os macroelementos que a gente define em coisas da saúde. Você simplesmente escolhe coisas comerciais e come. Quem come melhor? Quem tem uma alimentação mais saudável? Você tem ideia? Alimentação mais saudável? Quem come melhor? A gente fica pensando muito assim, às vezes em populações específicas. Sim. Tipo assim, o cara que mora em Okinawa, o sujeito que mora no Mediterrâneo, o sujeito que mora... Em várias situações, as pessoas elas têm áreas azuis, que as pessoas chamam. Essas áreas são as pessoas que têm locais que tem gente que vive mais, que tem mais longevas, mais pessoas acima de 100 anos. Só que na prática, o que acontece é que essas pessoas elas têm uma alimentação mais primitiva, se você for observar. Elas não comem coisas que são industrializadas demais. A grande defeito da alimentação é a industrialização. A gente está parando de comer comida de verdade e comendo comida fake. É porque é mais prático, né? É prático, mas é nocivo. Porque você cria elementos que são completamente artificiais, que seu corpo não reconhece, e na realidade ele não consegue se desfazer daquilo com facilidade, porque você consome em excesso. Então o que você não se desfaz, acumula. A gente tem filtros no corpo, fígado, rim. Então isso, se a gente ultrapassa a capacidade desses eliminadores, você acaba acumulando e causando alterações em pequenos sistemas. Então, na prática, quem tem alimentação saudável é o roceiro. Se você for ver um cara que está lá em Okinawa, que está numa roça, que a gente imagina que o cara está num sítio, numa fazenda, ele come o que ele planta e o que ele mata. Então, para a gente imitar um pouco isso, a gente tentar fazer uma alimentação mais saudável, a gente deveria ir a 2 lugares comprar comida: no açougue e na feira. Açougue e feira. E a gente deveria evitar 2 lugares. Quais? Pior lugar: padaria. Padaria é o pior. Porque só tem comida gostosa e só tem comida artificial. Realmente. Entendeu? A massa Não é a massa, tudo. Não é só a massa do pão, é artificial. Você vai ver vários componentes que são artificiais para ficar gostoso, para ficar viciante. Então você vai comprar aquilo eternamente. Tipo mortadela, presunto, é isso que você tá falando? Não só isso. Sonho, brigadeiro, entendeu? Entendi. Não é o que vicia mais. Talvez um alimento que vicie mais seja o açúcar. Então o que você faz? Você bota açúcar em tudo. Mesmo aquilo que é salgado. Para viciar, para ficar gostoso. E não fica com gosto de açúcar. Fica com gosto de sal. Então aquele alimento faz parte dos componentes lá que você utilizou para fazer aquela comida. E você simplesmente viciou a pessoa. O roceiro, se você pensar aqui, vamos pensar no boia fria. Boia fria é o cara que vai cedo cortar o canavial, leva uma marmita e a marmita esfria. Então por isso que ele é um boia fria. E aí ele precisa de energia para cortar lá uma quantidade grande de cana-de-açúcar. O que ele faz? Ele vai parar num determinado momento e vai comer aquela marmita. No meio da manhã, que seja, e vai comer uma coisa com cara de almoço. Ele vai comer arroz, feijão, legumes, carne, o que seja, tanto faz. Só que o que a gente faz? A gente pouco está consumindo esses alimentos. Café da manhã, a gente só come coisa com cara de padaria. Bolo, biscoito, pão, Realmente. entendeu? Então, que a gente não consegue se livrar daquilo. Não é porque a gente não queira, é porque a gente está viciado. Então, aquilo faz falta para a cabeça, não faz falta para o corpo. A cabeça pede, fala assim, me dá aquela coisa gostosa para comer agora de manhã. E o boia fria, ele não come isso. Para ele ter energia, ele tem que comer comida de verdade. Ele não vai cortar metade do canavial comendo croissant com requeijão, que não tem qualidades nutricionais boas. Entendeu? Então, é preciso
que a gente tente fazer uma alimentação que a gente consuma mais vezes por dia coisas com cara de almoço e menos coisas com cara de lanche ou café da manhã. Posso dar um exemplo? Sim. O café da manhã dos americanos. Porque você vê em filme, série, que eles comem um ovo, até mais que um ovo, e bacon. Você acha isso certo? Tá Você certo, acha? tá certo. É isso que a gente... Mas não é o bacon o problema. Não é? O problema é o donuts, é o pão, é o que vem junto. Entendi. O ovo o bacon tá bom. Se fosse só ovo, Você vê como é que é confuso o negócio. sim. Parece que o ovo bacon vai fazer mal, porque o gordura ele toca o vaso. É o verdinho, Não, tá tudo errado. Tá errado? Tá tudo errado. É melhor que você coma o ovo bacon que a comida. Pão que não é comida. Porque o pão não é farinha, água e fermento. Já foi. Um pão de forma tem 33 ingredientes. Um pão árabe lá de uma cidade lá primitiva tem 3 ingredientes. Sal, farinha e água. Nem fermento tem, a fermentação natural. Então, tipo assim, a gente misturou, transformou tanta comida que ela já não é mais comida de verdade. Ela é um produto. Ela é um produto que dura muito tempo, que tem características que são muito saborosas, características que fazem com que aquilo seja viciante. Então, a gente parou de entender o que é comida. A gente encara o produto como uma comida. Eu tenho visto postagens recentes, quando a gente fala de alimentação, né, dieta e tal, são termos assim, que se misturam o tempo todo. E quando a gente fala de dieta, as pessoas lembram de emagrecimento. Elas não estão preocupadas em ter saúde. Então, tem muita comparação. O cara vai lá, coloca um prato pequeno com várias coisas artificiais, vários doces, vários, confete, coisas de pacote que são gostosas de verdade. Aí coloca ao lado comida de verdade. Muitas vezes ele tem um prato pequeno, ele tem biscoito, e no outro tem uma carne, legumes, vegetais, até refrigerante, várias coisas diferentes, e faz uma comparação de calorias. Um que é um cara de coisa americano e o outro com cara de comida de verdade. Comida de verdade, em termos de volume, às vezes dá 3 vezes o volume daquilo com cara de americano. De tanto açúcar que tem naquilo. Então tem uma quantidade absurda de calorias, mas um volume pequeno. E a pessoa fala assim, mas eu como pouco. Come pouco volume, mas come muita caloria. Então o aumento de peso acaba acontecendo. Só que eu não gosto de ficar falando de obesidade o tempo inteiro. Porque a obesidade é apenas um dos aspectos da saúde. Tem coisas muito piores que a obesidade. Quais? Doenças cardiovasculares importantes, câncer, doenças autoimunes, que podem ter uma relação importante com a alimentação também. Não é pra gente dizer que aquilo vai acontecer. Essas coisas geralmente são multifatoriais. Mas a comida é um grande vilão da saúde. Então ela tem que ser lembrada para que a saúde aconteça. Se você não tem essa base, aquilo acaba degringolando. Eu tenho uma frase que eu gosto de falar que é o seguinte: a comida é o tijolo com o qual o seu corpo se monta. Se o tijolo tá por outra casa, cai. Realmente. Então, tipo assim, a gente não consegue olhar isso aí. São pequenos sistemas que a gente desregula com a comida, que a gente não consegue nem através de exames ver isso. A gente, quando vai fazer um exame, a gente dosa uma substância. Dosei um elemento lá, vitamina B. Dosei glicose. Sim, aquilo é a consequência de a presença de um elemento no sangue. Você dosou aquilo ali, mas você não está vendo o funcionamento. A gente tem poucos testes funcionais para entender como é que o corpo está funcionando. Só que muitas vezes você tem pequenos ajustes que acontecem que vão gerar consequências à frente, porque uma reação química está ligada a outra, que está ligada a outra, está ligada a outra. Só que em que número isso acontece? Em trilhões de vezes? De tantas células que a gente tem, de tantas... não dá para entender isso aí. Então, esse tipo de regulação que acontece, ela vai ter um ajuste automático pelo próprio corpo, desde que você pare de atrapalhar. Então a coisa mais importante que você tem a fazer é parar de atrapalhar. Se você dá um elemento que desregula, tira, porque o corpo vai voltar a se regular. O corpo tem esse mecanismo de autoajuste, mas a gente não dá trégua de atrapalhar o tempo inteiro. Então essa cronicidade, essa repetição faz com que o corpo perca essa guerra e faça com aparecer disfunções inicialmente
e essas disfunções vão uma etiqueta futura de doença. Primeiro acontece com o mau funcionamento, depois aquilo vira doença. Então, tipo assim, quando está numa fase de disfunção, é mais fácil a reversão. Quando está numa fase de doença, a reversão ela é mais difícil, pode acontecer, ou às vezes não acontece. Ou às vezes você vai ter algum controle, você pode até eventualmente fazer um controle com a utilização de medicamento, ou utilização de algum procedimento médico que seja. Mas a ideia de reversão de doença na cabeça do médico ainda é uma coisa pouco pensada, pouco aceita. Ele está mais acostumado a fazer uma intervenção. Eu preciso medicar, eu preciso fazer um procedimento, eu preciso interferir dessa forma. Sim, mas aquilo é pontual. Você fez uma coisa em um pequeno sistema, mas não tudo. Porque a gente não sabe tratar tudo. Parece que a gente sabe, mas não sabe. Você abaixa a glicose, você a pressão, mas você não consegue ajustar o sistema inteiro, porque ele é muito complexo. E vão ter alterações que você não vai nem identificar. A comida é uma coisa que influencia, a genética é uma coisa que também. O ambiente, você tem alterações ambientais que a gente não consegue entender, desde radiações eletromagnéticas, que voltam e vão e vem a moda dizer assim, a radiação X, o efeito do celular, o Wi-Fi, que seja. Tem várias ondas eletromagnéticas que você não consegue entender bem, mas aquilo causa desregulação também. A que nível? Com que consequência? Se você tem uma vida mais afastada dessas situações, você tem menos disfunções. Que não são detectáveis. Que é o caso do pessoal que mora na roça. Sim. Em geral, a pessoa que mora na roça vive mais, tem menos doenças. Você ouve pessoas com 90 anos de idade comentando, soltando frases do tipo eu nunca tomei um remédio na minha vida, eu nunca tive dor de cabeça, nunca fui ao médico. Ele faz atos simples e o corpo simplesmente faz ajuste. Ele não pensou o que ele vai fazer, ele simplesmente faz. Ele está seguindo uma coisa que se fazia há muitos anos, milhares de anos, e não estava tentando fazer nenhum ajuste. Não estava trocando uma comida por outra, dizendo assim, não, essa comida é boa, essa comida é ruim. Não, essa é comida. Não é uma coisa assim. A gente tem vários preconceitos assim com comida. Você falou do bacon agora. Talvez um pouco seja das comidas mais mal faladas. Tipo assim, em termos de dizer que causam mal à saúde. Aí você vai ver numa outra situação lá que não, o porco tem menos gordura do que a carne de vaca. Entendeu? Então, tipo assim, é muita controvérsia, muita informação ruim que não deixa você escolher com qualidade. Porque está faltando conceitos mais primários. Isso aqui é comida. Esquece. Só é comida, acabou. Entendeu? Aquilo não é comida. Porque aquilo ali tem muitos elementos outros artificiais para fazer aquilo ser vendável. A indústria ela confunde a cabeça da gente porque ela quer vender. Então fica essa besteira, o ovo é saudável, deixou de ser, voltou a ser, não interessa. Aquilo continua sendo comida. Então as pessoas elas não conseguiram, elas ficam comparando coisas, não, a margarina e a manteiga, entendeu? Vão sempre essas ideias assim, porque, não, vamos, na década de 70, vamos tirar a manteiga, vamos colocar a margarina, porque você vai ter menos doença cardiovascular, e não se observou isso. Não diminuiu as doenças cardiovasculares. E você introduziu um elemento completamente artificial. E agora está na moda de voltar a consumir manteiga. Entendeu? Então, tipo assim, é uma grande jogada comercial que você não está ensinando as pessoas a aprenderem comida de verdade. Comida é o que você faz em casa. É aquele processamento que você faz na cozinha. Produto é o que a indústria fez e te vende no supermercado ou em outro lugar. Como, por exemplo, hambúrguer. Aqueles hambúrgueres industrializados. Sim, assim, sim. Ao invés de você pegar, por exemplo, a carne. Você fez a carne e você mesmo processar. Botei o tempero que você imaginou e botou forma de hambúrguer e fritou. Entendeu? Aquilo é comida. Mas o hambúrguer, se você pegar um hambúrguer do outro, tem tantos elementos artificiais para dar gosto, para ficar viciante. Uma das coisas que ajuda a viciar é o molho na lata de sódio. É o Ajinomoto. Você bota aquilo em várias coisas. Se você pegar biscoito, produtos industrializados, você tem vários níveis de utilização. Por quê? Porque aquilo torna um alimento gostoso. Se você pegar a propaganda, o cara fala assim, Ajinomoto, health sabor. Entende a propaganda dessa? Nunca vi. É antigo. Health sabor, tipo assim, ele torna uma comida ruim e gostosa.
E é verdade. O glutamato, ele é um neurotransmissor. Ele é um elemento que o corpo usa para transmitir informações. Então, você está dando uma coisa para o cérebro que ele usa. Então, você deu uma ideia de que aquilo ali é bom para o cérebro. Botando um elemento químico, entendeu? Que é artificial. Então, você tem outros que você coloca. Você tem milhares de substâncias que foram inventadas nos últimos anos para colocar nos alimentos. Que não existiam antes. Que não existiam. Que são alimentos para dar cheiro, consistência, durabilidade, de vários tipos. Entendeu? Isso meio que você não vai. Você meio que desmonta, a indústria que ela faz, meio que desmonta a comida e remonta, quase como molecular. E você cria coisas que dão aspectos diferentes e as pessoas consomem com grande facilidade porque é prático e é moderno. E você não percebe que eles incluem essas coisas nas comidas. Não, você não sabe, eles vão te dizer. Não, mas se Você vai olhar na embalagem. A parte da frente da embalagem está escrito um monte de vantagens. A parte de trás está escrita a descrição lá do que existe naquela comida. Só que não dá para entender. O cara fica dizendo que tem X de gordura, X de carboidrato, X de proteína, conservante, edulcorante. Mas a gente não entende aquela descrição. Sim. Então, aquilo ali é inútil. Então, se você ensinasse para as pessoas a utilizar os elementos que a gente tem para transformar a comida e ficar mais gostosa, talvez você conseguisse competir. Só que qual é o problema de comer comida saudável? Tem que cozinhar. E as pessoas não querem cozinhar. Ou não tem tempo. Não interessa. Elas não querem cozinhar. Não tem tempo. Elas não querem. Isso é uma conversa fiada para justificar. Só que não dá para comer comida saudável se alguém não cozinhar. É impossível. Alguém tem que fazer aquele trabalho. Então as pessoas imaginam, então eu vou lá no restaurante aquilo e lá vai ser saudável. O que vai ser saudável? Saudável é o que você faz. O que o outro fez, você não sabe o que ele colocou ali dentro. Ele colocou vários alimentos para ficar gostoso, comprou vários ingredientes mais baratos para que ele tivesse maior lucro. Quem está comprando o alimento mais caro é você, que fala assim, eu quero esse aqui que tem mais qualidade. Mas no comércio, o cara comprou o mais barato que ele vai ter mais lucro. As pessoas não pensam dessa forma. Então elas acreditam que a pessoa está protegendo ela, cuidando dela. É mentira. A pessoa está pensando do ponto de vista financeiro. O que dá mais lucro? O que é mais interessante? Entendeu? Realmente. Ele tem coisas assim do tipo também. Comida... Tem várias frases, né? Comida boa é comida que estraga. Ela tem conservante, então dura pouco. Você pega uma banana com alguns dias, aquele já está cheio de mosca. Você tem que consumir rapidamente. Sim. Você tem... Eu tinha pensado numa outra frase. Além dessa comida boa, comida que estraga. Mas agora está me vindo a mente, daqui a pouco. Existe uma tendência muito grande a gente consumir coisas que são também pseudo-saudáveis. Está muito na moda essa coisa de ser saudável. Então você vai pegar alimentos que são vendidos e as pessoas descrevem várias qualidades ali daquele alimento. Ah, essa carne ela foi alimentada, essa vaca foi alimentada por grama. A gente imagina que isso seria o natural. Não é. Muitas vezes a criação da pecuária não é feito do jeito que se fazia antigamente. No Brasil ainda existe muito isso, criado no pasto e tal. Mas em lugares como os Estados Unidos, que você utiliza milho, soja em espaços confinados porque você quer produzir muito. Vou te dar um exemplo. Esse que ele chama alimentado por grama, chama grass-fed. Vem às vezes em embalagem de alimentos até bem caros. Quando a vaca é alimentada por grama, ela é rica em ômega 3, que é bom para o corpo, ele é, de certa forma, anti-inflamatório. Quando ele é alimentado por milho e soja, é rico em ômega 6, que é mais inflamatório. Então você está comendo uma comida que é mais inflamatória que a outra. Só pelo fato de você ter trocado o elemento que você dá para nutrir o gado. Então, tipo assim, você quer ser produtivo, você causou uma desregulação
animal. É absurdo. O homem querendo manipular demais para ganhar dinheiro, ele acaba fazendo distorções do que ele próprio vai consumir. E ele só vai entender aquilo décadas depois. Ele não consegue entender que ele fez uma besteira e muitas vezes não consegue retornar porque aquilo ali é mais lucrativo. Então, isso é perigosíssimo, esse tipo de manipulação que se faz o tempo inteiro. As pessoas não têm essa ideia. Outra frase que eu lembrei agora. Comida boa é comida fresca. Isso é uma coisa mais indiana. Tipo assim, alimentação ayurvédica e tal. As pessoas, elas dizem que o alimento fresco, ele tem mais nutrientes. O alimento que é mais antigo, que mesmo em termos de horas ou dias, ele perde nutrientes. Um exemplo é a vitamina C. A vitamina C, ela perde alguma coisa da sua capacidade, das suas características, de acordo com a temperatura. Se esquenta demais, ela é termosensível, termolábil. Então ela perde qualidade, entendeu? Então, tipo assim, é chato, você vê? Você fez o negócio. As pessoas imaginam assim, vou pegar a praticidade, vou fazer a mesma comida, dividir em potinhos e congelar, como se aquilo fosse saudável. Não é saudável. Não é saudável. Porque você altera a temperatura. E você perde vários nutrientes naquela brincadeira. Entendeu? Então parece que você está fazendo uma coisa boa. Você está fazendo porcaria. Só que você não consegue entender. E você repete aquela coisa ao longo de décadas fazendo aquilo. O cara passando décadas comendo aquele alimento, falando assim, é rico e não sei o quê. Era rico quando você não congelava. Entendeu? Então, esse tipo de situação, para as pessoas elas terem saúde, elas precisam aprender isso. Só que elas só se preocupam com a saúde depois que elas perderam. Enquanto elas têm saúde, elas acham que qualquer coisa é suficiente, que dá para o corpo aguentar. Só que elas não conseguem entender o seguinte: você tem exemplos ao longo da sua vida. Você vê seus pais, que doenças que eles tiveram, seus avós, que eles morreram. Então, tipo assim, aprende. Se eles tiveram hábitos que não foram bons, e você conseguir identificar, é simples. Faça diferente. Porque aquilo vai causar algum malefício na sua saúde que é evitável. Só que se você repetir, você está seguindo uma fila. Você tem uma genética parecida com a da sua família. E se você tem hábitos parecidos, você vai tender a ter doenças com aquele padrão. Se você não quer ter aquelas doenças, vou dar um exemplo, cardiovasculares, está cheio de gente com infarto, AVC na sua família, os hábitos têm que ser diferentes. A alimentação tem que ser diferente. A atividade física tem que ser diferente. Porque senão você está seguindo um padrão. Você está seguindo uma fila. Quer ser da fila? Faz diferente. Não tem outro jeito. Só que as pessoas imaginam, não, vou tomar aqui um remédio, ou assim, bastarina, que vai baixar o colesterol. Sim, mas não é suficiente. Aquilo não ajuda. Não é a solução. A alimentação é uma solução mais eficiente. Só que as pessoas não conseguem entender. Porque os efeitos de uma alimentação boa ou ruim dependem de décadas. O sujeito vai lá, come uma coisa ruim ao longo de décadas e fala assim, agora eu tenho uma alteração X que requer tratamento. Então é difícil você entender uma coisa que não é mensurável por dias, semanas. Você não vai conseguir entender, eu vou comer isso aqui e daqui a 20 anos vai surgir um problema X. Entendeu? Não tem como imaginar. Não tem como você imaginar. Você só vai imaginar o quê? Se você observar quem está à sua volta. Se você olhar a quantidade de pessoas que têm doenças crônicas e ruins que você não gostaria de ter, você fala assim, tá na hora de mudar, porque eu quero fugir desse padrão, não quero me submeter a esses tratamentos que são agressivos, que são caros, que são sofridos. Então o jeito é esse. Só que as pessoas não têm consciência. Aquilo é apresentado pra gente diariamente. Você vê pessoas com doenças muito ruins todos os dias e você acha que aquelas doenças são só delas. Porque você não vai ter nada daquilo. Entendi. Entendeu? Então, quando você começa a ter um pouco mais de atenção, você fala assim, caramba, eu quero fazer diferente. Não que você não vai errar, que você tem uma alimentação ultra perfeita, não. Você vai diminuir o dano. Quanto menos exposição, mais eficiente vai ser seu corpo. Quanto mais porcaria você fizer, menos eficiente ele vai ser. Porque ele vai estar sobrecarregado, em vez de fazer as funções básicas dele de ajuste, ele vai fazer faxina.
ele vai perder tempo com uma atividade de limpeza, desintoxicação, faxina, o nome que queira se dar. Só que ele vai energeticamente ser menos eficaz se ele não tivesse fazendo aquilo. Ele teria que jogar lá fora, que nem entrou. Então, a melhor solução para você tratar é não entrar. Entendeu? As pessoas falam assim, mas eu como outros verduras e legumes. E daí? Não é suficiente se você come porcarias em excesso. Legumes e verduras não vão suplantar a lixarada que você está botando para dentro. Então, tipo assim, que você vai comer legumes, verduras, o que seja, você vai comer a alimentação rica em produto X ou Y, tudo bem. Mas diminui essa quantidade de elementos que o seu corpo não reconhece como alimento de verdade. Muitas vezes, alguns elementos, eles têm uma distorção estrutural, às vezes proteína, que o corpo começa a reagir com aquilo. Você pega lá, o corpo tem receptores. Vamos supor que na superfície de uma célula tem um receptor que é um quadrado. Se você pegou aquela proteína e distorceu ela e ela virou um triângulo, ela não encaixa no receptor. O que acontece? Aquela função que iria ter quando aquela proteína se encaixasse no receptor, ela não vai existir. Porque não. É como se fosse uma chave. A chave não entrou. Então, aquela sequência de reações químicas que deveria acontecer, elas não vão acontecer. Simplesmente por uma alteração estrutural. Entendeu? E isso a gente distorce muitas vezes com elementos físicos e químicos. Hoje um tema que é curioso é a sensibilidade alimentar. Está muito na moda falar de glúten, lactose, esse tipo de coisa. O glúten e a lactose são, glúten e leite, não a lactose, são os elementos mais frequentes relacionados à sensibilidade alimentar, que é uma reação imunológica. O corpo começa a reagir contra alimentos e produzir anticorpos contra aquilo. Então, você tem um anticorpo lá, IgG, imunoglobulina G, contra o glúten, ele vai, quando os dois se juntarem, se ele comeu o pão, tinha um anticorpo que está presente no seu corpo, quando eles se juntam, o complexo antígeno, que é o trigo anticorpo, que é a imunoglobulina, aquilo vai acarretar inflamação. Quando os dois se juntam, eles chamam a inflamação. Várias células, vários fenômenos vão acontecer e vão gerar inflamações aonde aquele complexo estiver. Se a pessoa tiver uma tendência a doenças articulares, ela pode ter uma artrite. Se ela tiver uma tendência a doenças respiratórias, pode ter pigarro, asma, tosse. Então, tipo assim, não é igual para todo mundo. As pessoas às vezes têm a mesma alteração, mas o órgão-alvo, o sistema acometido é diferente. Então, as pessoas não conseguem entender que aquele fenômeno não é uma frescura. Ah, mas eu não vou comer glúten porque eu quero emagrecer, porque eu quero diminuir a distensão abdominal. Não! Você não vai comer aquilo se você tiver testado através de exames de sangue, porque nem todo mundo tem aquela alteração. Então, se aquela pessoa tem alteração, ela deve evitar, porque ela vai evitar que inflamações e desregulações outras aconteçam cronicamente. Então, esse tipo de visão, as pessoas não têm, porque elas não sabem nem que dá para testar essas coisas. Muitos médicos mesmo não conhecem esse teste. É um teste simples, teste de sensibilidade alimentar. É um teste sanguíneo. Só que alterações ao longo dos anos podem mascarar outras doenças. Então a pessoa está lá com problema de pele. Não, eu tenho aqui uma alteração que parece uma dermatite X. Ela tem uma virilidão, tem uma descamação na pele que não melhora nunca, porque ela não para de consumir aquele alimento. Então ela fica achando que outra coisa está causando aquilo. E quando ela para de consumir, aquela alteração por si só se resolve. E ela para de usar sintomáticos, cremes com a base de cortisona, para melhorar aquela descamação. Então, a saúde é muito complexa. E a gente não consegue entender todos os fenômenos. Para a gente ter saúde, a gente tem que pensar na alimentação. A gente tem que pensar numa atividade física, a gente tem que pensar na cabeça. Em se aborrecer menos, para que a gente consiga decidir até as duas coisas melhor. E as doenças também psicológicas, psíquicas, também causam dano do corpo. Você tem doenças psicossomáticas.
quando a cabeça não está funcionando bem, muitas vezes você vai ter doenças no corpo. Gastrite, alterações cutâneas, que seja. Sim, é muito variado. Mas você muitas vezes não está disposto a fazer essas alterações. Porque é relativamente sofrido. Você deixar de comer o que você gosta. Você fazer uma atividade física que você não está interessado em fazer. Você mudar hábitos de vida que você já está acostumado. Entendeu? Isso é relativamente chato. Então, mas é uma necessidade para que você frequente menos médicos, para que você faça seu corpo durar mais, para que você evite doenças, entendeu? Porque você, com essas alterações, você não sabe qual parte do seu corpo vai reagir. Você fez uma dieta lá importante, você não sabe o que vai mudar. Seu corpo pode mudar, só que você não sabe qual sistema. Às vezes mudou um sistema que você não previa. E naquele que você gostaria que mudasse, não fez o efeito. Porque aquilo é multifatorial. Então você identificou um dos fatores e os outros. Às vezes você vai ter que fazer muitas alterações ao longo dos anos para que aquilo aconteça de uma forma natural. Geralmente o tratamento natural, ele é multifatorial. E geralmente o tratamento médico comum, ele trata um sintoma específico. Eu tomo esse remédio que ajuda a esvaziar meu estômago. Eu tomo aquele que baixa minha pressão. Então as pessoas já estão muito habituadas com essa coisa de tratar o sintoma e não tentar fazer ajustes para que o seu corpo vá melhorando. Porque você não vai aprender a comer em semanas. Você vai aprender a comer ao longo dos anos. E nem uma necessidade que você faça tudo perfeito de imediato, porque isso tornaria uma tortura muito grande. Mas tem coisa que a pessoa pode chegar nitidamente e falar assim, eu sei que isso aqui está me causando benefício. Entendeu? Quando você fala assim de dieta, muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu não bebo, eu não fumo, não é essas coisas que as pessoas falam com frequência? Com certeza, são duas coisas ruins para a saúde. Mas não é só isso. Você vai ter que fazer outras alterações também para que a sua saúde dure mais. E eu acho importante até você ter contato com outras pessoas que tenham doenças para você falar assim, caramba, realmente eu preciso fazer ajustes. Porque eu estou assustado com a quantidade de doenças de pessoas próximas e eu não quero repetir esse padrão. Como você disse, são mudanças drásticas, né? São drásticas, mas elas são progressivas e contínuas. Mas as pessoas... Se você fizer uma mudança drástica de alimentação, aquilo é fogo de palha. Dura pouco tempo. Você não consegue persistir naquilo. Se você for ultra radical na sua mudança, rapidamente você vai voltar aos velhos hábitos. Tem um negócio que ele fala assim, o ex-viciado, ele é pior do que o viciado quando ele volta com o teu vício. Por quê? Porque ele sofreu muito. Ele fez uma alteração muito abrupta, então ele precisa de prazer. Então ele vai fazer aquilo 10 vezes pior. Seja álcool, seja comida, seja o que for. Entendeu? Então é importante a pessoa fazer uma coisa ao longo do tempo, ela abrir de vez em quando uma exceção para que ela tenha lá um prazerzinho que esfria a cabeça, entendeu? Porque senão ela não vai fazer. Entendeu? Só que, tipo assim, depois que ela vai perceber, caramba, eu tô voltando isso de uma forma recorrente, você não vai ter efeito no que você deseja. É muita loucura isso. Sim, mas a gente foi criado para ser viciado. A gente não percebe. A gente sofre. Como é que a gente melhora o sofrimento? Um pouco de prazer. Então, tipo assim, a comida é uma fonte de prazer muito comum. Você vai ter outras. Você vai ter outras fontes de prazer. Só que você pode ter uma comida gostosa, saudável. Só que qual é a dificuldade? Tem que produzir, tem que fazer. Cozinhar é chato, porque depois de cozinhar tem que lavar. Né? Realmente. Você tem uma dificuldade de tempo, uma dificuldade de fazer. Então a dieta, a alimentação, ela não é individual. Tá errado. Ela é para a família toda. Por que você não vai fazer com uma pessoa? Esse aqui vai comer podrão, esse aqui vai comer saudável. Você tem que arrumar um meio termo que as pessoas consigam todas participar de alguma forma como aquilo vai ser cozido, como é que vai ser feito. O equilíbrio, né? Para que todo mundo consuma uma quantidade maior daquelas coisas melhores e que seja aquele esforço de produzir que seja, de certa forma, recompensado.
É comum a dona de casa falar depois de muitos anos. E eu já não quero mais cozinhar. Porque as pessoas não valorizam. Elas não entendem aquilo ali como uma coisa importante. Entendeu? Ela mesmo já está de saco cheio da comida dela, porque ela já não consegue produzir aquilo de outro jeito. Ela inventou um padrão que ela segue ao longo de muitos anos. Se ela aprendesse coisas novas ao longo do tempo, ela talvez gostasse mais da comida dela. E as pessoas não valorizam, porque elas não ajudam, não participam, entendeu? É meio um trabalho entregue a uma pessoa e as outras pessoas muitas vezes não estão a fim de participar daquilo. O que é muito ruim. Muitas pessoas não estão a fim de aprender a fazer nada. Entendeu? E querem chegar lá rapidamente e falar assim, não, eu chego muito cansado, chego em casa às 10 horas da noite e preciso consumir alguma coisa. Tudo bem, você vai consumir o quê? Às 10 horas da noite você vai cozinhar? Se não tiver alguma coisa meio fácil, meio disponível, você vai comer porcaria. Você vai abrir vários pacotes, vai pegar coisas gostosas, vai encher a pança e vai deitar. E não vai dar certo, né? Porque você vai comer pra caramba e você vai dormir. No mínimo que você vai fazer, a comida tentar voltar. Deitou, a comida tenta voltar. Se sua válvula lá entre o esôfago e o estômago estiver eficiente, você não vai ter refluxo. Mas se não tivesse, a primeira coisa que vai ter refluxo. Então, tipo assim, antes de dormir, você tem que ter umas horas de intervalo. Para que a comida desça, né? Que a comida faça o seu processo de digestão. Qual que é a duração desse... Da presença no estômago? Isso. Não é muito importante isso, mas é uma questão de horas, entendeu? Mas é variável, entendeu? Vai né? E, tipo assim, por que tá na moda jejum intermitente também? Porque você ajuda a esvaziar o estômago. Porque você vai usar suas reservas do corpo. E seu corpo vai fazer uma certa reutilização que você tinha. Ele vai, você não está dando algum alimento, ele vai utilizar reservas para transformar aquilo em energia. Então ele meio que faz uma reciclagem, uma faxina do que estava acumulado, porque não tinha novo nutriente. Então ele tem que pegar o que estava dando no corpo. Então isso faz o quê? A pessoa perder peso, a dispor de coisas que estavam estocados, ou que estavam armazenados, ou acumulados, e passam a ser utilizados. Então isso faz sentido? Faz. É uma coisa que as pessoas façam com grande frequência? Não. Algumas pessoas estão fazendo por querer ter mais saúde e tal. Mas é uma coisa, o jejum é uma coisa que é já milenar. Que tem muitas religiões também que estimulam isso. Então, não é uma coisa ruim, é uma coisa saudável. Mas eu acho que mais importante que isso é tentar diminuir a quantidade de coisas que se consomem que realmente são artificiais e maléficas para a saúde geral. Então, na sua opinião, das piores coisas que pode se consumir é o glúten? Não é isso. O glúten é ruim para quem tem sensibilidade. Entendi. É a testagem. Entendi. O glúten não é para todo mundo um problema. Parece que 1% da população mundial tem um problema com glúten, que não é um número expressivo. Se você pensar em 1% da população, tem muito mais gente com problema com glúten do que com pasto. Você tem ideia? Você conhece gente que tem pasto. O glúten tem muito mais gente, só que elas não testaram e nem sabem que tem. Então, tipo assim, é difícil você ter esse entendimento. Eu acho que, em vez de pensar em glúten, lactose, essas coisas, é pensar em consumir coisas mais saudáveis. Se a pessoa ainda persiste com problemas de saúde, apesar de estar mudando a dieta, ela tem que descobrir o motivo. Uma das coisas a se pesquisar é a sensibilidade alimentar, que muitas vezes é esquecida. Entendeu? Entendi. Então aquilo ali tem que ser lembrado. Mas ela parece que precisa assim, não, então eu vou no gastroenterologista. Ele não lembra disso. O gastroenterologista lembra de doença. Aquilo não é a doença. Aquilo é uma disfunção. Entendi. Entendeu? Então, tipo assim, o gastroenterologista está preocupado em doenças do estômago, do fígado, do sistema digestivo. E aquele entendimento de comida parece que é delegado para o nutricionista. E muitas vezes o nutricionista ele não dá informações práticas no sentido de ensinar o que é comida de verdade. Ele muitas vezes faz cálculos sofisticados de caloria, porque a pessoa quer perder peso, ou precisa tratar de alguma doença específica, se eu tenho uma nefropatia, então vou diminuir proteína, ou tenho doença hepática. Ele vai fazer ajustes sofisticados. Mas muita gente não consegue aprender o básico. E
na minha cabeça, não estou conseguindo ensinar para as pessoas, nem o nutricionista, nem o médico, que é comida de verdade. Porque a indústria atropela tanto que ela atropela qualquer conceito simples que você consiga dar. Parece que o que está se falando seja uma grande besteira. E as pessoas não conseguem nem entender o feijão com arroz, o ABC. Porque estão tão bombardeadas de informações inúteis que elas não conseguem entender o que é comida, pura e simples. Você fala para a pessoa, à noite você vai voltar a jantar. Não, mas à noite eu não como arroz e feijão. E daí se você come arroz e feijão? Você pode comer qualquer coisa. Mas à noite você come o quê? Sanduíche, pizza, refrigerante, doce. Aí você consome, porque você é preguiçoso, você não quer cozinhar. Entendeu? Então a pessoa fala assim, não, mas eu não vou comer isso que me faz mal. Tá bom, e essa porcariada que você come faz bem? Você tá pensando num dia, mas não de 40 anos. Engraçado, agora eu preciso tomar remédio para pressão, para diabetes, para colesterol. Se entupiu de besteira. E você desregulou tanto que virou uma doença. E você não consegue depois se livrar daquilo. Agora tem que tomar. Tá tão ruim que você um remedinho só para diabetes não funciona. Você vê pessoas tomando 3, 4 remédios, gastando R$1.000 de farmácia todo mês. E elas não conseguem nem reverter essa situação e aprender. Não, mas eu vou comer coisa melhor para, em vez de tomar 4 remédios, tomar um. O bolso já agradece. Só que elas não conseguem entender isso. Não, surgiu agora um remédio novo que veio de Harvard. E daí? Você está afim de gastar R$1.500 de remédio todo mês? Não é melhor gastar esses R$1.500 em comida? Você tem comida e tem mais saúde? Mas não dá para entender isso, entendeu? A cabeça não tá, a cabeça tá tão ruim que ela não consegue fazer uma escolha tão simples. Não é uma escolha apenas assim, não. Eu tô cuidando da minha saúde, eu sei que aquilo vai acontecer, aquilo. Você não sabe, você tá fazendo que aquilo aconteça. A ideia é essa. Mas você sabe que você tá gastando. A conta da farmácia é igual. E você não consegue entender que se você mudar aquilo, a conta da farmácia é melhor. Por que você não consegue? Porque você nunca tentou. Você nunca observou quem fez. Então, por isso que eu estou dizendo, a gente às vezes está tentando explicar de uma forma tão sofisticada que a gente não está atingindo o mínimo de entendimento. Você pode falar, as pessoas... Sim, aquilo não é para mim, aquilo é para aquela pessoa que é super dedicada, que é super regrada. Eu não estou me vendo nessa situação. Eu tomo 4 remédios para diabetes, mas não é para mim. Eu tomo insulina de engenharia genética super cara, mas aquilo não é para mim. Para outra pessoa, para o vizinho, que vai fazer atividade física extenuante, que aquilo é para aquela pessoa, para mim não serve. Para mim eu tenho que tomar essa insulina aqui, que meu médico falou que é muito boa. Tudo bem, você vai tomar, mas se você quiser sair da tua remédio caro, não tem outro jeito. Você tem que colaborar de outra forma. O seu médico vai lhe ajudar do ponto de vista pontual, mas não do ponto de vista geral. Então, às vezes ele não tem a motivação suficiente para te convencer de que você está fazendo uma grande besteira, para te convencer de que existem outras formas. E você não precisa de uma pessoa muito especializada. Você precisa escolher o caminho. Feira e açougue. Muitas pessoas hoje em dia não sabem, nunca nem foram. Se você pegar pessoas mais jovens, elas vão comprar comida ali na loja de conveniência, num lugar que seja mais simples, mais prático, já esquenta no micro-ondas depois de gasolina, entendeu? Porque eu não tenho tempo, porque eu preciso disso. Tem uma frase também, lembrando que eu tinha esquecido das frases, né? Se você não tem tempo para cuidar da saúde, é melhor que você arrume tempo depois para cuidar da sua doença. Pesado, né? Você vai ter que gastar tempo. Só que não é para... Se você não tem muito tempo para gastar, distribua a tarefa. Cada um faz um pouco. Uma pessoa leva uma coisa, você leva outra. Você já fez uma economia de tempo para que você consiga fazer aquilo. Ou você procura lugares que tenham comidas melhores. Ela não é perfeita? Paciência. Mas se for melhor, o trabalho que você deu ao seu corpo vai ser diminuído. Ele vai ser mais eficiente. Por exemplo, uma coisa que está na moda também, agrotóxico. O agrotóxico, ele é um elemento que se coloca na agricultura para ser mais produtivo. Eu vou ter uma produção alta. Só que, vou te dar um nome, o glifosato, que é o agrotóxico mais usado do mundo, ele é classificado como um antibiótico.
Então ele mata germes. Então se ele mata germes no solo, por que ele não mataria germes no seu intestino, que tem uma microbiota intestinal importante? E essa microbiota também está relacionada à sua saúde, porque ela está em equilíbrio com o seu corpo. Algumas substâncias que o seu corpo não produz, a microbiota ou os germes, que estão as bactérias e outros germes, ajudam a produzir. Vitamina B12 é uma delas. Se o corpo não sabe produzir B12, mas o germe ela produz para você. Então, não é curioso? É, curioso. Você chegou a uma determinada população que vive em equilíbrio com o seu corpo. E você acha que aquilo não vai causar nada? Causa. Você no mínimo deixa de produzir coisas que são importantes para o seu funcionamento global. Como é multifatorial, é difícil entender. Você pensou ali na vitamina B12, beleza? E o resto? E o entendimento do resto? Ah, está na moda dizer que o intestino é o segundo cérebro, que ele produz serotonina. Sim, outra substância. Você tem várias outras alterações. Então, aquele eixo do intestino com o cérebro, com o restante do corpo, ele está começando a vir à moda essas conexões. Mas o entendimento prático ainda é pequeno. Eu acho que o que é mais interessante é falar assim, cara, se eu estou dando coisa que faça sentido, se eu estou dando combustível que o corpo consegue reconhecer, eu não preciso fazer nada além disso. A função que vai fazer é o corpo, não é você. Você só está colocando combustível. O motor vai funcionar porque você botou combustível. Do jeito que ele vai funcionar, é problema dele. Ele sabe melhor que você como é que tem que fazer essa atividade acontecer. Mas a gente quer entender uma coisa de uma forma direta, achando que a gente é tão capaz de entender de uma forma complexa. Entendeu? Então o agrotóxico ele tem essa alteração inicial como dele, mas tem diversas outras. O glifosato é um desregulador hormonal também. Tá na moda dizer que é um disruptor hormonal. O disruptor ele é um elemento, uma substância que vai desregular diversos hormônios, sejam hormônios relacionados à produção de glicose, a crescimento, hormônios femininos, porque muitos hormônios têm às vezes até origens parecidas. O colesterol, por exemplo, ele faz parte de vários hormônios. Ele é um elemento que é transformado, que vira hormônio feminino, testosterona. Então, a gente bota a cabeça, o colesterol é ruim, né? Ela fala, o colesterol ele é um elemento presente, que a gente vai transformar aqui no momento. O que é o hormônio? É um mensageiro. Ele vai dar uma função. Olha, vá lá e produza tal tipo de célula, produza tal energia, coloque a glicose para dentro da célula, aumente o metabolismo. É isso que o hormônio faz. Ele é uma substância liberada no sangue para atuar à distância. O hormônio tiroidiano vai aumentar o metabolismo, porque ele foi liberado, porque havia uma necessidade. O sistema nervoso identificou, o sistema químico identificou e vão liberar essa substância, porque ela está sendo necessária para aumentar aquela atividade naquele outro sistema à distância. Então, a gente regulando isso, a gente regula vários outros sistemas. Então, isso, se a gente pudesse comer comidas com menos agrotóxicos ou sem agrotóxicos, os orgânicos, faz todo sentido. Só que as pessoas não abrem. Não, mas o outro é mais caro. Sim, mas esse está causando mais doença. Então, a gente fala, você vai gastar dinheiro em seguida. Não é agora, é depois. Com que doença? Você vai escolher que doença que você vai ter? Não. É uma loteria. E você desregulou e você fala, qual doença que eu vou ter? É uma montanha-russa também, né? Sim. Mas você fala assim, mas eu não gostaria de ter câncer. Eu não gostaria de ter isso. Sim, mas você não está dando treino para o seu corpo para ele poder se ajeitar? O câncer é uma coisa que é curiosa. Você tem um sistema imunológico, que é um sistema que combate infecções e que destrói células cancerosas também. Todo dia tem uma célula que está desregulada, que está defeituosa. Se ela está defeituosa e começa a se multiplicar demais, ela vira um câncer. Só que você tem um sistema que vai lá e destrói aquela célula defeituosa. É o sistema imunológico. Se ele está ineficiente, algumas células vão passar desapercebidas e vão se proliferar. E aí você vai ter uma coisa que estava no nível celular e vai passar para o nível tecidual. Você vai crescer e vai causar consequências pelo crescimento em outras regiões. Só que se você tem um sistema imunológico competente, você vai ter muito menos chance de ter esse tipo de doença.
Porque ele, ao longo do tempo, ele foi destruindo e não deixando aquilo proliferar. Ou mesmo um câncer que, dentro do sistema imunológico competente, não cresce e pode não causar a morte do paciente, porque o sistema está em guerra, em atrito o tempo inteiro e controlando. A crescer um pouco, ele vai destrói. Crescer um pouco, ele vai destrói. Mesmo que não consiga fazer aquilo desaparecer. De certa forma, ele está num equilíbrio que não permite que aquilo se aumente, se espalhe, entendeu? Porque você tem um sistema que está mais eficiente. A gente só acredita, não, eu tenho que fazer uma coisa mais específica, preciso fazer uma cirurgia, preciso fazer quimioterapia. Sim, você pode fazer tudo isso. Mas se o seu sistema imunológico não for competente, aquilo volta. Porque o nível, ele muitas vezes, muito pequeno. O exame não detecta uma célula. Quem detecta uma célula defeituosa é o sistema imunológico. É o corpo, é o mensageiro que está lá dentro e você não consegue ver. Porque aquilo ali está num nível tão mínimo que não é detectável. Só que a gente só consegue entender, tem um troço aqui de 1 centímetro. Um troço de microns, de um tamanho que a gente não consegue observar, entendeu? Então, é uma necessidade que a gente tem de explicação, de convencimento, que eu acho que limita. A gente não precisa saber dessas coisas. A gente precisa saber como é que a gente cuida dessa máquina. Como é que a gente cuida dessa máquina? Dando combustível correto, fazendo uma manutenção. Olha, teu carro lá, você bateu, você vai tirar uma massagem. Você vai botar a gasolina, porque ele é a gasolina, não é a diesel. Você tem o combustível errado, ele vai guisar. Tá lá com dando descarga que tá ruim, você vai fazer uma manutenção. A gente não faz essa manutenção muitas vezes. A gente deixa estragar para depois querer consertar. 90% dos casos é assim. Sim. Então, esse tipo de visão, ela não permite que a gente limite as consequências. A gente vai envelhecer, a gente vai ter degeneração, mas se você tiver um cuidado maior, isso vai ser mais lento. Então, isso vai impedir que você morra de doenças que são muito ruins. De degenerações que muitas vezes você não consegue ter um tratamento eficaz. Você tem muitas doenças degenerativas hoje em dia que você não sabe tratar de uma forma eficaz. Você faz paliativos que são muito pouco eficazes. Entendeu? Então, ensinar para as pessoas a ter hábitos saudáveis deveria ser uma função importante do médico. Mas ele perdeu um pouco a visão de que isso é parte do que ele deveria ensinar. Por quê? Porque toma tempo. Ele numa consulta vai ficar falando 1 hora do que ele não deveria comer. E nem o paciente quer isso. Entendeu? Então, tem uma frase que é curiosa também, que é a seguinte: não delegue sua saúde para terceiros. Quem é responsável pela sua saúde é você mesmo. Não delegue seu médico. Médico não trata de saúde. Médico trata de doença. Quem trata de saúde é a dona de casa. Seu próprio corpo? Não, é a dona de casa. Ah, a dona de casa. O seu corpo não trata de saúde. O seu corpo faz os ajustes. Quem cuida da saúde é o que você fez de forma voluntária. Alguém vai fazer. Quem trata da saúde é a dona de casa. Ele deu um alimento melhor para o filho, que cuidou da família. Entendeu? É isso. O médico ele faz uma intervenção, te deu um remédio, fez um procedimento, fez uma cirurgia, mas ele trata da sua saúde de forma mais ampla. A saúde é muito amplo, genérico, entendeu? O procedimento, ela está com apendicite, vamos operar, está com um infarto, vamos tratar, tudo bem. Mas a saúde no dia a dia é mais simples, é você que tem que fazer os atos. Você tem que fazer comida, você tem que fazer força. Se o seu corpo não faz força, ele atrofia. Só que as pessoas imaginam que eu preciso ir para academia. Não. Você precisa ter uma atividade diária. Andar, subir escada, fazer força. Você não vai para academia. Ele pega a enxada, ele anda não sei quantos quilômetros. Ele faz várias atividades de alongamento, de musculação, Faz tudo, né? de cardiovascular, aeróbica, sem notar. Ele faz, porque aquilo faz parte do dia a dia dele. Não, a gente para fazer aeróbica precisa da aula das 2 horas. Para fazer o alongamento é a aula do sábado. Para fazer musculação é à noite. Entendeu? Não precisa disso.
sobe escada, desce escada, faz força, corre, brinca com as crianças, entendeu? Faz várias coisas que ao longo do tempo vão fazer seu corpo durar mais. E se você quiser fazer uma atividade regrada, com mensalidade, com profissional, com professor de educação física, personal trainer, o que seja, você pode fazer. Mas tem gente que não quer fazer uma caminhada. Não quer levantar para ligar uma televisão. Quer ligar o controle remoto do ar-condicionado da televisão. Vai subir de escada rolante, não pode subir de escada, não desce dois lances de escada, entendeu? Não consegue fazer o mínimo. E aí você fala assim, caramba, eu tô cheio de dor, eu tô encurtado, eu tô com... Entendeu? Por que será, né? Não faz nada. Mesmo que você não goste de atividade física e você faça essas coisas, você não vai fazer seu corpo durar mais. Só que as pessoas acham que a atividade física é o quê? O cara que tem um porte atlético, um abdômen tanquinho. Tudo bem, para aquele cara que gosta disso. Só que eu acredito que a maioria das pessoas não quer isso. Entendeu? Aquilo o cara que acha isso importante. Mas a atividade física, fazer força, ser capaz de levantar um sofá, ser capaz de empurrar uma maca, ser capaz de fazer coisas simples, de carregar um peso daqui até ali, entendeu? Isso não precisa de nenhuma sofisticação. Precisa fazer com regularidade, senão você não aguenta. E a cabeça tem que estar boa, porque a cabeça engana a gente o tempo inteiro. A gente é bombardeado de situações que deixam a cabeça ruim e a gente precisa de prazer a seguir. E para a gente melhorar a cabeça, a gente tem que fazer algumas coisas melhores para a gente. Primeiro, a gente precisa fazer coisas pessoais. Se a gente só faz coisas para os outros, a vida fica de segunda categoria. Então a gente tem que colocar a gente mesmo em primeiro lugar de vez em quando. Porque senão a vida não fica boa. A gente precisa arrumar momentos que a gente desligue a cabeça. A cabeça não para o tempo inteiro. Ela está escolhendo, ela está raciocinando, ela está fazendo analogias, ela está decidindo. Só que a gente de vez em quando tem que dar uma trégua. Se a gente vai fazer coisas mais relacionadas à meditação, sei lá, qualquer atividade para tentar diminuir essa atividade mental que perturba o tempo todo, pode ser feito. Mas a maioria das atividades que a gente vai fazer para desligar a cabeça são atividades de atenção. A gente vai ficar focado em resolver uma tarefa. Bem simples que seja. Quanto mais monótono, melhor. Porque você não precisa usar demais a cabeça. Nem que seja observar. Estou lá contemplativo, observando a onda batendo na areia. É simples. Eu não preciso fazer nada. A onda vai e volta. É sempre igual. Por isso que relaxa. Eu não preciso pensar o que vai acontecer. Ela vai e volta. Simples. Eu arrumar coisas que estejam relacionadas à natureza. Eu ir lá para cachoeira, eu ir para praia, ir para um gramado. Isso, de certa forma, relaxa também. E a gente não sabe diretamente por que isso relaxa. Existe uma troca, é curioso. Tem um negócio, umas coisas da moda que chama Earthing e Grounding. Earthing é aterramento. Quando você coloca o seu pé em contato com o solo, que seja natural, ele troca elétron. Então você troca energia. Você dá um choque na sua cabeça para controlar a atividade articular. Eu abri e fechei a mão. Por onde sai esse choque? Ele tem que ter contato com alguma superfície. O solo é verdade. A energia circula no nível de elétron e você precisa ter essa troca. Só que a gente não faz essa troca. A gente anda com sapato de borracha. A gente anda com isolante. Então, já tem algumas pessoas que gostam disso, que estudaram, que dizem que, tipo assim, a pessoa caminhar descalço. A pessoa da roça faz isso automaticamente. Você trata coisas, tem alguns documentários no YouTube que você pode assistir, chama Earthing e Grounding. Ele mostra pessoas ali que fazem coisas com a natureza que melhoram coisas de ansiedade, que melhoram coisas de dor, situações de dor crônica, e que você não está fazendo nada sofisticado. Você está fazendo apenas um gesto primitivo que você parou de fazer, porque como é que eu vou botar o pé no chão se tem germe? Começa uma germofobia que, tipo assim, parece que você vai morrer porque você botou o pé no chão. Entendeu? Então, esse tipo de simplicidade, ele tem que ser reaprendido para que seu corpo, inclusive, funcione melhor. Mesmo que você não entenda por quê.
Não vou botar a mão aqui porque eu não passei álcool gel. Tá. O sistema imunológico, ele funciona pior se a pessoa não aprende que germes ele tem que combater. Se você não deixa o germe entrar em contato com o seu corpo, ele não sabe reconhecer o que é bem e o que é bom. Entendeu? Ele precisa do germe para assim, esse germe aqui não é um germe que eu combino com ele, então eu preciso destruí-lo. Entendi. Só que aquele germe só vai causar uma doença se ele estiver acima de um determinado nível. Não é uma bactéria, não é um vírus único que causa a doença. Ele precisa proliferar. Mas se eu não teve contato com aquilo lá, se isso aqui é ruim, ele vai atacar e destruir. Mas se ele não teve contato, como é que ele vai resolver? E o sistema imunológico também é importante para regular inflamação. Você pega pessoas que não têm contato com a natureza, não têm contato com germes, tem mais doenças alérgicas e respiratórias. Então você pega países assim, do norte da Europa, que uma das atividades da escola é o cara ir para a praça, para sentar no chão, para brincar com a grama, para ter contato com a energia solar. Olha que coisas primitivas. Não, a gente tem que ficar nessa sala, que tem um ar-condicionado, que não tem ruído, que está limpo, que eu passei um antisséptico, que eu passei um detergente, que eu passei... Entendeu? Você está criando um ambiente de tanta artificialidade que teu corpo acaba sendo ineficaz para fazer coisas simples. É curioso, né? Com tanta artificialidade, com tanta coisa que a gente inventa e não percebe que aquilo está retornando de forma negativa para a gente. É muito curioso, né? A gente precisa reaprender a fazer o básico. Só. E a cabeça, ela é a responsável por impedir que a gente faça isso. Por botar tanta confusão de ideias que são controversas. Mas por que eu não comer isso? Se eu não tenho certeza se é bom. Eu não tenho certeza se isso é orgânico, se é feito de verdade. Eu não vou comer uma coisa assim. Isso não presta. Para que eu vou fazer aquilo ali se eu não sei se eu vou ter aquela doença? Para que eu vou escolher isso aqui se... Entendeu? É uma dualidade o tempo inteiro. Só que tem coisas que são nitidamente melhores. Só que se a sua cabeça está ruim, ela não deixa você ver. Ela te deixa ver aquela negatividade que tem em volta para te proteger. O negativo é falar assim, eu não vou expor isso aqui que isso vai ter uma consequência. Beleza. Mas se você usar aquilo demais, você também não consegue escolher. Então você precisa, de vez em quando, dar um reset, dar um restart na sua cabeça, nem que seja de poucos segundos, para você falar assim, tá mais claro, eu consigo decidir, porque minha cabeça não está tão cheia de porcaria, e isso aqui realmente não me interessa fazer. E aí você vai conseguir perceber, não, eu vou escolher isso aqui, por quê? Porque isso é bom para mim. Você vai fazer o que faz sentido para você. Vou fazer, não, isso aqui é só para o outro. Não, isto é bom para mim. Então vou fazer para o meu cuidado pessoal. Que a repercussão é sua. Se você comer uma comida boa, ela não faz efeito no vizinho. Só em você. Não é óbvio isso? As pessoas esquecem isso. Elas estão preocupadas com o vizinho. Não, mas o meu vizinho come um monte de porcaria. Daí, a comida dele não faz efeito em você. Exatamente. Entendeu? Então, a comparação, a necessidade de explicação, ela é tão idiota que não deixa a gente escolher. É preciso que a gente faça menos coisas simultâneas para que a gente perceba, estou conseguindo escolher cada uma delas. A gente vai fazer todas as coisas, mas se for simultânea, você não vai fazer nenhuma delas do jeito que você quer. Realmente. Por isso que a gente tem que de vez em quando dar um restart na cabeça. Sossega, porque eu não estou nem conseguindo escolher o que eu quero ou que seja bom para mim. Eu estou escolhendo de uma forma mecânica, não estou decidindo se aquilo presta para mim, não estou decidindo se presta até para outra pessoa. Porque você tem que escolher o tempo todo. Só que você não precisa ficar pensando nisso o tempo inteiro. Aquilo vem espontaneamente. Quando você começa a perceber que você está cuidando melhor de si, o entendimento é cada vez maior. Então é como se fosse um treino. Ah, tá bom, isso aqui parece melhor. O outro que está do lado também é bom, você pode acrescentar. Você pode acrescentar o outro. E no final das contas você percebe, caramba, quantas coisas eu mudei, que eu achei que eram dificílimas e que eu não poderia mudar porque eram caras, porque eu não tinha conhecimento, porque ninguém me mostrou. Você vai aprender desde que você não esteja com a cabeça tão cheia.
porque senão aquilo passa batido, passa desapercebido. Não dá nem para entender que aquilo está sendo apresentado para você. Sim. Às vezes é apresentado, mas não é apresentado num tom de conversa. Você viu o fato. E quando você está com a cabeça, você junta, ué, isso é igual aquilo. Por que eu não posso fazer isso? Porque você não está atento. Então você não consegue decidir. Você não consegue pegar aquele exemplo que se apresentou para você. Por quê? Porque a cabeça está ruim. Ou pegar aquele monte de exemplo. Não gostei disso, não vou fazer. Não vou me expor isso. Olha, o cara que se expôs aconteceu aquilo. Para que eu vou fazer igual? Eu vou te dizer, também funciona. Só que se a cabeça não está observando a repetição que acontece, você não decide o que é melhor para si. Então, eu acho que, tipo assim, gastar tempo em fazer coisas para a cabeça, no sentido de diminuir um pouco o exagero de informações que a gente provém para a cabeça, de decisões, essa prática de desligamento, ela deve ser feita de tempos em tempos, de acordo com o que a pessoa sentir necessidade, de acordo com o que ela aprendeu, de acordo com o que ela percebe. E quanto mais ela faz, mais ela vai perceber necessidade de provocar isso. Entendeu? Então, desligar a cabeça é meio que dar uma sacada na cabeça, não dá o que ela gosta. Quais são os alimentos da mente? São os sentidos. Visão, olfato, tato, do gosto, paladar. Então, tudo que você tem de sensação, de sentidos, você dá uma informação. Essa mesa ela é áspera, aquela superfície gelada, aquele ambiente tem um ruído muito agudo. Então, se você diminui isso aí tudo, você tem menos informações para você decidir e para comparar. Porque quando você tem uma informação dessas, você chega a uma conclusão. Tipo, tem um barulho de ambulância, tem alguém lá dentro. Tem alguém doente. Então aquilo aí é uma informação que é inútil para você. Mas você já chegou à conclusão porque você sabe que a ambulância está relacionada ao paciente. Então, quando você pega menos informações que te bombardeiam a cabeça para você tomar decisões, você vai lá, fica num ambiente mais quieto, mais solitário, a sua cabeça dá uma melhorada. Não é para você ficar horas fazendo isso. Às vezes uma coisa de minutos ou de segundos já serve para aquilo ali, dar uma melhorada no que você está fazendo e falar assim, baixar o seu nível de agitação mental para que você consiga, inclusive, melhorar o que você está fazendo. E aí você vai conseguir escolher melhor o que a gente começou falando no começo, que é a alimentação. Tem uma pergunta a respeito de alimento transgênico. Isso. O que você tem a falar sobre isso? Então, é muito controverso isso tudo. O objetivo do alimento transgênico é você ter uma produção mais eficaz, que seja mais rentável. E você ter menos destruição por causa de pragas. Só que você faz uma manipulação do alimento e você não sabe se aquela manipulação causa deformação a nível molecular que faz com que o seu corpo não reconheça aquele tipo de alimento. Então, existem várias teorias para esse tipo de coisa, mas essas consequências vão demorar décadas para acontecer. E algumas pessoas até talvez antes, mas você pegou um transgênico, com certeza é uma manipulação que você fez que o teu corpo não vai conseguir compreender completamente. É que nem a história da proteína deformada. Existe uma coisa do glúten nesse sentido. O trigo que se consome hoje não é o trigo que se consumia 50 anos atrás. Totalmente modificado. Totalmente modificado. Então, tipo assim, com certeza vai causar dano. Só que o ser humano, ele está mudando muitas coisas, pensando em ser mais produtivo, ganhar mais dinheiro, mas não está conseguindo entender a longo prazo o que ele está causando, vai causar com o nível de saúde. Então, com certeza, esse tipo de alimento não é um alimento saudável. Porque você não sabe a consequência daqui a décadas. E a indústria vai te dizer com estudos, com não sei o que aquilo é seguro, que aquilo é saudável, que não sei o que, sim, mas não é confiável. A indústria não é confiável nas informações porque ela vai e volta com desinformação simplesmente para vender.
É o único objetivo. É o objetivo. A indústria não tem outro objetivo além de vender. E os órgãos que são controladores de saúde e alimentação são comuns. Tipo o FDA. Ele controla as duas coisas. Só que ele não é eficaz para controlar nenhuma das duas. E muitas vezes ele tem influência da indústria para poder liberar determinados produtos, determinados alimentos, porque interesse econômico. Então, tipo assim, é muito difícil a gente entender uma coisa que está no nível assim, de governo, no nível de agência. Faz o basicão. Funciona melhor do que você fazer o sofisticado. Com certeza. Entendeu? Só que a gente não está conseguindo ter essa clareza para escolher melhor, porque a cabeça está muito cheia. Então a gente está precisando de informações demais para poder escolher. Entendeu? Você está precisando descobrir que o alimento vai pegar na embalagem, a gente quer alimento é maravilhoso, que tem todas aquelas características, não tem lactose, não tem glúten, não é transgênico, não é não sei o quê, mas continua sendo artificial. É o que eu vejo. Então, tipo assim, se você conseguir perceber que o alimento que o cara está fazendo, está te vendendo na feira, tem mais qualidade, tem um agrotóxico, é mais simples. Mas você precisa de uma etiqueta, de uma embalagem, de conhecer. Você precisa do copy, você precisa da propaganda, de um texto que convença a consumir aquilo ali. Você não consegue olhar para a cara do tomate e falar, é tomate e vou consumir, porque é bom para a saúde. Não, eu preciso dizer que o tomate é rico em beta-caroteno, e daí? Não interessa isso. Ele é um tomate, consumo. Entendeu? Alimento de verdade não tem etiqueta. Não tem descrição da substância que ele tem lá dentro. Mas a gente precisa da etiqueta, né? Eu vou consumir isso aqui, só bem pro olho. Aquilo ali faz bem pro cérebro. Aquilo ali faz bem pro osso. E se você simplesmente consumir, teu corpo não sabe que ele vai botar cada um daqueles? Na tua cabeça que precisa daquele copy, daquela redaçãozinha para te convencer de que aquilo é bom pra saúde. Aqui já está acostumado. Por isso que a gente está confuso. A gente precisa ser enganado. É. A gente gosta de ser enganado. Me engana que eu gosto. Não é? Famosa frase. Entendeu? Então, tipo assim, é um exagero de convencimento para que você consuma. Não tem que ser assim. Entendeu? Para que você consuma o que é saudável. Tem que ser diferente. Mas ensinar para as pessoas o que é saudável, por mais que a gente fale, as pessoas vão ficar perguntando, mas isso aqui serve, aquilo ali não serve? Vão ficar nesse grau de comparação com os argumentos que elas já tiveram antes. Entendeu? É tão exagerado que você pode ficar 3, 4, 5 horas falando disso e a pessoa não vai ter esse tipo de dúvida. Ela não vai conseguir entender, olha, esse negócio aqui é uma comida porque de certa forma veio da natureza e eu fui lá e fiz o processamento. Qual foi o processamento? Descasquei, cortei, fritei. Eu fiz até de propósito, fritei. Nossa, mas a fritura não é bom. A fritura não é boa, mas ela é 50 vezes melhor do que o processamento que a indústria faz. A indústria não frita só. A indústria coloca várias coisas ali para que não estrague, para que não fique colorido, para que fique gostoso, para que fique... Entendeu? Então, esse tipo de coisa, olha como é que é controverso. Você tem a informação, o frito é ruim. Sim, mas aquela porcaria do química que você botou toda é melhor que o frito? Só que o alimento é cozido? Então, tanto faz o que você vai fazer de processamento. Se você vai comer menos estrutura, faz sentido. Mas não faz sentido você dizer que o frito é uma porcaria e consumir um cozido com 50 elementos que são artificiais. De tão confuso que a gente está. Consuma o frito na quantidade que lhe dê prazer, mas consuma menos o outro que tem muitos elementos que são artificiais. E se for reaprender, você vai aprender, não, eu vou consumir de outro jeito, vou consumir de outra forma, para que eu limite também esse elemento que não é bom no processamento que eu estou fazendo. E para você aprender a comer, eu acho que uma forma bem curiosa e interessante é você aprender a comer alimentos ou comidas de diferentes etnias. Por exemplo, você não gosta de comida X, vegetal X, que ele não tem gosto, mas se você está comendo aquele vegetal, que o cara faz um método de cozimento lá, stir fry, que é o que o chinês vai fazer, ele frita em fogo alto, e aquele negócio não fica cozido, fica meio crocante aquele vegetal,
como se fosse lá, ia só lá, o macarrão com os legumes lá. É mais gostoso, na minha opinião, do que aquela cenoura cozida que eu tô acostumado a comer desde a minha infância. O chifrado eu acho gostoso. A cenoura cozida só com sal eu acho sem graça. E eu tô comendo a mesma cenoura. Eu só mudei a forma de apresentação. Processamento, né, no caso. Que é o processamento que você fez de uma forma doméstica. Você foi lá e fritou. Só que a gente começa a encarar isso como não é ruim, é frito. Sim, mas aquela cenoura que tu comeu lá naquele congelado que dura 5 anos dentro da geladeira do produto americano, da sopa em lata do americano. Aquele é melhor que o frito. Entendeu? Então você comer comidas de diferentes etnias, você fala assim, hoje comi árabe, amanhã é japonês, amanhã é chinês, brasileiro, que seja. Você aprendeu diversas formas e ficou mais gostoso. E aí você conseguiu consumir. Tá? Comi mais, que é mais gostoso. Então comi mais comida, tem menos porcaria, porque eu aprendi uma forma que eu consigo consumir aquele vegetal que não me agradava. Que não tinha gosto atraente para me fazer consumir. Entendeu? Então, tipo assim, se você for curioso, você vai ter mais facilidade de fazer isso. Se você for monótono nas suas escolhas alimentares, você vai ter mais dificuldade. O cara só come de tal jeito. Tá perdido. Tá perdido. Ele não vai conseguir provar. Ele não vai conseguir variar o que ele faz. E a alimentação, como o nutricionista fala, o prato tem que ser o mais colorido possível. Tem que ser variado. Porque senão você não está dando todos os elementos que você precisa. Quais são os elementos que você precisa? Está na variedade. Está na variedade de elementos que você consome. Sim. Então, tipo assim, não adianta você ficar ali bolando todos. Aquele elemento você vai dar se você comer de diversas formas. Se você comer diversos vegetais, se você comer diversas carnes. Entendeu? Mas a gente acha que a gente vai, em vez de consumir a comida, suplementar. Tá bom, eu não consumi esses alimentos, então agora eu tomo diversas bolinhas. E aquilo é suficiente. Não é suficiente. Muitas vezes aquelas vitaminas, aqueles suplementos, às vezes são artificiais também. É preferível que você coma um alimento, um nutriente verdadeiro, uma vitamina de origem natural, do que artificial. O seu corpo reconhece aquilo de uma forma melhor e aquele receptor absorve, conecta de uma forma que você não entende. Porque às vezes o artificial também tem uma estrutura, de certa forma, geométrica diferente e não encaixa naquele setor que deveria encaixar. E não faz aquela função que tá assim. Entendeu? Então, tipo assim, ficar achando que a gente domina tudo, porque a gente suplementou, porque a gente. Entendeu? Tá errado. Consome a comida. Ali está o suplemento que você precisa. E como? Varia, prova, experimenta, vai conhecer o que o vizinho comeu, vai provar. Aí você vai fazer uma coisa boa. Entendi. Eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Até a próxima, pessoal.